E aí, pessoas, o que tu farias se uma pessoa que exerce uma função de poder te olhasse nos olhos e dissesse para ti: eu não temo a Deus, nem respeito ser humano algum? Pense nessa cena, pense por um instante. Um poder que se afirma pela total ausência de escrúpulos. Ela não se dobra ao sagrado, nem se importa com o humano. Nós vivemos hoje rodeados por esse tipo de gente. Não apenas nos tribunais, mas nas estruturas de poder, na economia que descarta vidas, na política que serve a si mesma e, pasmem, dentro de nós mesmos temos uma pessoa que julga sem temer a ninguém, sem medo nem piedade. Hoje eu te trago uma parábola de Jesus, mas não é uma história bonitinha sobre a persistência na oração. É uma bomba de efeito moral, um manifesto de indignação que nos obriga a olhar para a face do poder injusto e a olhar também para a própria covardia humana e espiritual. Jesus nos apresenta uma figura, a figura da viúva. Na sociedade bíblica, ela, o órfão, o estrangeiro, formam a trindade da exclusão e da vulnerabilidade absolutas. A viúva é a pessoa que não tem quem a defenda, nem tem posição social que a ampare. Ela não tem voz reconhecida pelo sistema e nem tem vez nesse sistema. Seu único capital é a sua dor, seu grito e sua obstinação em exigir justiça contra um adversário. Essa mulher, ela não pede um favor, ela reivindica um direito. O juiz, por sua vez, é a imagem da estrutura de dominação. Ele representa o poder que é autossuficiente, que é surdo ao clamor dos de baixo. E é imprescindível perceber a parábola como um ensinamento aos que se acham fracos, fracas, aquelas pessoas que se acham fracas, de que o maior poder do mundo não é a bomba, mas é a reação do impotente que se indigna e reclama. É a eficácia do ser suplicante. É a energia divina que pulsa na absoluta fragilidade. Aqui a teologia cristã encontra sua razão de ser. O Evangelho se revela como uma força que não se resigna debaixo da opressão. A oração dessa viúva é o modelo da luta para as empobrecidas e os empobrecidos empurrarem as estruturas que as oprimem, que os oprimem. Ela não é uma súplica mansa e submissa. Ela é uma guerra perseverante, um ato de resistência política e espiritual. O grito da viúva é o clamor que atravessa o céu. É a voz que vai até Deus. E é a voz de Deus que não aceita o não do sistema. Mas a vitória não depende apenas do campo de batalha, dos nossos braços erguidos, em reivindicando e lutando na sociedade. Ela depende dos braços erguidos também como gesto de intercessão de quem se engaja na luta pela vida, mas com fé no Senhor da vida, aquele que busca manter a força divina mobilizada contra o adversário, mesmo quando o cansaço abate, desestimula, aponta
para uma luta insana. Essa luta, no entanto, há que se perceber, não pode ser feita de forma solitária. Ela é comunitária. É o Deus Trindade que se une com a Trindade da vulnerabilidade, com a Trindade, com toda a comunidade de excluídas e de excluídos, de injustiçados e de injustiçadas. É a oração que é o reconhecimento do que nós carecemos. Ao mesmo tempo, também é a assunção, assumir essa carência na insistência até com Deus, insistindo para que Ele, Deus, nos instigue a fazer justiça bem depressa, para que a sociedade vá fazer também justiça bem depressa e para que nós não sejamos os injustiçadores. Essa parábola é também um espelho do nosso oceano interior. O Evangelho nos convida a desalojar o juiz injusto que habita também dentro de nós. Se o juiz da parábola não teme a Deus, nem respeita o ser humano, ele é a personificação do nosso superego injusto, uma instância psíquica que nos julga de forma excessivamente dura, que nos condena constantemente, que distribui culpas e nos impede de viver com paz. É o juiz interior que alimenta a síndrome do juiz que destrói, que destitui qualquer força. É aquela nossa vocação ardente de julgar a nós mesmos e aos outros com base em um catálogo de leis frias e implacáveis. Ele, esse juiz, é o censor interno que nos priva da alegria, da espontaneidade, da dignidade de sermos filhos amados, filhas amadas. A viúva insistente é, nesse contexto, o clamor do nosso eu verdadeiro, da nossa dimensão justa, misericordiosa, que se recusa a ser silenciada pela dureza condenatória do nosso juiz interno. Ela é a nossa intuição que sabe que nós fomos criadas e criados com um brilho divino, que nós somos seres originais, que nós somos seres feitos, criados para sermos felizes, mas não em detrimento da desgraça de passar por cima dos outros. O Evangelho é o convite à espiritualidade de buscar e encontrar Deus em todas as coisas, como diz Inácio de Loyola. De fazermos todos os dias o nosso exame de consciência, não com a toga de juízes, mas com o abraço e o colo do Pai que acolhe. Inclusive, em nosso próprio campo de batalha interior, nós precisamos que nós busquemos encontrar Deus em todas as nossas sombras e fragilidades, naquilo que é condenável em nós, para que nós percebamos que, através da oração, o espaço onde o juiz interior é implacável, que ele possa ser desempoderado. Ao clamarmos a Deus, como a viúva clama ao juiz, nós estamos reivindicando nossa dignidade inegociável. Nós estamos nos conectando com a imagem única e singular que o Pai tem de nós. E nesse contato, toda autodepreciação e autocrítica destrutiva
se dissolvem. A oração, portanto, insistente da viúva, ou a insistência da viúva que nos inspira como esse espaço de oração na relação com Deus, é a terapia mais eficaz para arrancar da cadeira do juiz e silenciar o tirano superego que existe dentro de nós. Mas atenção, Jesus termina com uma pergunta que é um soco no estômago da nossa fé. Quando ele pergunta: será se o Filho do Homem, quando vier, ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa pergunta não é sobre o fim do mundo, é sobre a qualidade da nossa fé agora. A fé que ele busca é a fé viúva, aquela que não se cansa de lutar por justiça, que se indigna, que clama dia e noite, que age como palavra na história, oportuna ou inoportunamente. Como diz Paulo na segunda leitura da missa desse domingo. A fé que se clama é a fé que não se cala. E a fé que se cala é a fé que morre e se dispõe a matar e ou a deixar que matem. Uma fé conivente com a injustiça, que não teme mais o Senhor da vida e, portanto, não valoriza a vida que não é a dele. Porque ele passa a querer ser o Senhor da única vida que lhe importa, a sua própria. Portanto, o que eu te trago hoje é um desafio. O teu clamor por justiça está ativo ou tu te resignaste ao juiz iníquo, tanto de fora quanto de dentro? A insistência da viúva é o mapa para a tua libertação. Reze, grite, não desista, pois o Deus que faz justiça bem depressa aos seus escolhidos é o mesmo Deus que te convoca a ser grito e protesto contra toda opressão. Não seja conivente com a morte, seja a voz que prolonga o grito indignado da viúva. A fé não é aceitação paciente e passiva. A fé, ela é a persistência revolucionária. E o que tu vais fazer com esse grito que já está em ti a partir do teu nascimento até hoje? Tu vais calar ou tu vais deixar que esse grito ecoe com o desejo de Deus para a tua vida e para a vida do mundo? Pense sobre isso tudo durante a semana que se inicia e decida fazer algo. Amor e graça para ti. Boa semana.